cartunista, para mim, é alguém que consegue colocar em traços, né, uma ideia de forma concisa. Então, o cartunista é uma pessoa que traduz a realidade em que ele vive de forma crítica através de desenhos. É isso. Para mim, quando eu penso em cartunista, quando eu penso nos artistas que trabalham nessa área, eu sempre penso no pessoal que tem uma pegada de humor, que é um humor mais crítico, que é um humor mais reflexivo, que é um humor que pensa bastante, às vezes, nos ridículos das mazelas sociais que a gente tem no dia a dia, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Bom, basicamente, o cartunista, ele é um desenhista, né, um artista especializado no desenho de humor. E geralmente os cartoons, eles trazem esse desenho de humor com críticas e sátiras também. Além disso, eles costumam abordar temas assim, do cotidiano, questões políticas, mas com essa pegada do humor, porém, que gera uma reflexão, né? O cartunista frustrado. Olá, olá, frustradas e frustrados de todo o Brasil. Eu sou o Sunsa, o cartunista frustrado. E esse é o nosso rabisco pela vida e obra de várias e vários cartunistas. O objetivo é simples: aprender. Nossa jornada segue para explorar os estilos, conhecer os trabalhos, analisar as técnicas e os pontos fortes de cada mestre. A cada temporada, 6 cartunistas de diferentes nacionalidades. Um deles é sempre brasileiro e um dos episódios é dedicado a uma mulher. Então vem comigo, bora conhecer mais sobre as cartunistas e os cartunistas do passado e do presente de vários lugares do mundo. Esse é o podcast O Cartunista Frustrado. Rabisco do dia. Do mestre Quino. Bom, o Quino... Quino é um... Então, Quino, toma aí. Eu falando Quino. Você poder usar quantas vezes você quiser. Quino. Quinão da máquina. Rabisca aí. Oi, eu sou a Daniela Marino, sou mestra em comunicação pela USP, integrante do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP também e da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a ASPAS. Eu sou editora do Minas Nerds, que é um site voltado para cultura nerd, mas sempre de uma perspectiva feminina, né? E colaboro com outros sites também, quando convidada, como o Quadrinheiros e o Judão. Oi, meu nome é Eduardo Damasceno, eu gosto muito de desenhar e eu faço quadrinho. É isso. Oi, pessoal, eu sou a Ana Li, eu sou ilustradora e quadrinista, sou de Campinas, São Paulo. Eu publico tirinhas para a internet, nas redes sociais. A minha principal série de tirinhas é o Coisas da Vida, que são tirinhas de humor, situações do cotidiano, do dia a dia que todo mundo passa. Também tenho uma série de tirinhas sobre cachorros, que se chama Entre Patas e Pelos. E, mais recentemente, eu lancei um quadrinho que se chama Eita Vida Boa, e foi lançado na Comic Con de 2018. Além de ser ilustradora freelancer e quadrinista, eu trabalho como professora de História da Arte. Olá para todo mundo, meu nome é Cristiano Seixas e eu primeiro queria agradecer o convite de estar participando desse podcast. Queria agradecer, logicamente, ao Felipe Assunção, o Sunsa, por convidar para aqui para falar um pouquinho de um ídolo, um mestre que admiro desde criança
e espero que vocês não se incomodem com as longas pausas entre as lembranças e as falas que eu imagino e relembro e distorço do mestre Quino. Argentino, nascido em Mendoza e filho de imigrantes espanhóis. Esse é Quino, um talentoso cartunista conhecido por criar a personagem Mafalda. Hoje é considerado cult na América Latina e Europa, porém, o início de sua carreira foi bem diferente. Ele começou como um de nós, fazia dos mais variados trabalhos para conseguir pagar as contas. Quino era focado e abandonou o curso de Belas Artes para se dedicar aos desenhos. No início não foi fácil. Foram várias tentativas até que seu material fosse publicado. Mas logo, o mundo de Quino ganharia o planeta. Muito importante nas artes gráficas, esse pensador crítico mudou o mundo com seus cartoons. Usou o humor para filosofar e fazer críticas. Ele vivenciou guerras, ditaduras e passou por tempos ruins. Não à toa, seu trabalho pega na ferida. É o pensamento crítico de alguém que viveu períodos conturbados e sentimos isso em seus desenhos. Quino se importava com tudo e com todos. Quino é um cartunista, né, pensador argentino, nascido em Mendoza, e que depois da morte dos pais foi tentar a vida em Buenos Aires, né? Ele nasceu em 32 e foi para Buenos Aires no começo dos anos 50, e ele não foi bem sucedido logo de cara quando tentou vender as suas primeiras tiras cômicas, né, seus personagens. Então ele começou a trabalhar no mercado de publicidade, fazendo animação, né? Mas por volta, assim, pro final dos anos 50, ele conseguiu vender seus personagens para várias editoras e publicações, né? E o mundo de Quino começou a ficar conhecido, né? Pela irreverência e pelo humor dele. O Quino, para mim, ele é uma das figuras mais importantes nas artes gráficas de todos os tempos. Esse argentino, ele é um dos responsáveis por eu acreditar que é possível mudar um pouquinho o mundo apenas com nanquim em papel. Eu acho que o Quino é um dos maiores expoentes de ter uma obra longa, consistente e com profundidade, utilizando apenas um nanquim em papel. E mais, ele se vale muitas vezes do humor, poder filosofar ou fazer críticas que seria muito difícil conseguir em qualquer outra mídia. Uma coisa também que depois fui saber, que o Quino tem a mesma idade do meu pai, ou seja, atualmente o Quino está com 86 anos de idade, e que, ou seja, nasceu em 32, antes da Segunda Guerra. Ele passou pela Segunda Guerra e passou pela forte ditadura argentina, que muita coisa que ele fala, que a personagem principal dele fala, a Mafalda, ecoa para nós brasileiros e latino-americanos de um modo geral. Tem que lembrar que o Quino, ele nasceu em Mendoza, não nasceu em Buenos Aires. Ele teve uma primeira tentativa de vender o seu trabalho como artista em Buenos Aires, no começo não deu muito certo. E é engraçado que pelo que eu lembro e reli um pouco da biografia dele, desde os 18 anos ele já vem tentando trabalhar profissionalmente como ilustrador, artista gráfico, e ele chegou a fazer a Mafalda. A história é que ele fez a Mafalda para uma campanha publicitária. Ela nasceu para uma campanha publicitária. Só que a campanha publicitária não vingou, ela não aconteceu, ela foi cancelada.
Eu acho que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pela personagem. É difícil imaginar ela envolvida com um produto publicitário pelas críticas sociais e políticas que ela faz ao longo de seus quase 10 anos de carreira. E é impressionante como que um artista que agora está com seus 86 anos criou uma personagem de fama mundial que teve apenas 9 anos de publicação. Bom, o Quino, ele é um cartunista argentino. Ele nasceu em 1932 e desde criança percebeu-se que ele tinha um talento para o desenho. Por isso ele foi matriculado na Escola de Belas Artes de Mendoza e depois ele ingressou na Faculdade de Belas Artes também. Mas ele abandonou o curso para poder se dedicar mais aos quadrinhos e aos cartoons. E é interessante a gente ressaltar que foi depois de muitas tentativas que ele conseguiu, em 1954, ter o seu trabalho publicado pela primeira vez nos jornais argentinos. Então não foi algo assim logo de cara, né? Às vezes é interessante a gente saber um pouco mais da vida dos artistas, dos cartunistas que inspiram a gente, pra gente ter essa noção de como é batalhar por isso, para ser reconhecido, né? Não é de uma hora para outra que isso acontece. Depois, em 1963, é que ele lançou o seu primeiro livro, chamado Mundo Quino, e só em 1964 é que surgiu a Mafalda, né? A personagem ela foi criada para uma campanha publicitária que acabou não acontecendo, né? Essa campanha não existiu, e o Quino aproveitou a personagem e deu continuidade na história dela, né? E foi até 1973, no mesmo ano, inclusive, que ela começou a ser publicada no Brasil, foi quando a Mafalda o Quino deixou de fazer as tirinhas da Mafalda, por acreditar que ela poderia vir a se tornar muito repetitiva. Então ele decidiu parar por aí. Eu confesso que eu não conheço a história dele muito bem. Eu sei que ele trabalhou muito tempo fazendo desenho para jornal, fazendo ilustração publicitária, né, fazendo essas coisas horríveis que a gente faz para pagar as contas. Então, assim, acho que faz todo sentido ele ser tão assertivo e pegar tanto na ferida de tudo que ele faz, né, em relação à crítica social mesmo, porque ele é alguém que viveu essas coisas. Ele sabe do que ele está falando quando ele faz uma crítica, porque ele viveu ditaduras, ele viveu períodos conturbados, ele trabalhou muito, ele viu como é que as coisas funcionam. Então, eu acho que tudo isso a gente sente no trabalho dele. Como eu falei, assim, não sou um conhecedor profundo de Quino, assim, da vida dele. Mas eu sinto isso no trabalho dele claramente. Não sinto que alguém, seja no desenho, seja a respeito das coisas que ele fala, não sinto que alguém sem conhecimento de causa, alguém falando por falar aquelas coisas, criticando por criticar. Sinto que são coisas com as quais ele realmente se importa. Just one hack. Oh, a hack. Just one hack. Oh, a hack, hack, hey. Oh, a hack, hack, hey. Oh, little, 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 little hack. Here we go. Mafalda é seu trabalho mais conhecido. A garotinha é crítica e representa o inconformismo com a sociedade. Nos faz refletir e pensar. É uma personagem feminina forte que provoca ainda hoje uma reflexão sobre o machismo e o papel da mulher no mundo em que vivemos. É também a visão do mundo adulto pelo olhar da criança, com leituras variadas para diferentes faixas etárias. É um trabalho extenso, repleto de ideias e com um traço admirável. É
interessante, assim, porque você me chamou e eu não acompanho muito cartunista, né? Não, assim, eu leio, já li muito e tal, mas eu não sinto que é um mundo que eu acompanho muito de perto, que eu tenho autoridade para falar muito, não. Mas o Quino, ele tem uma importância específica para mim, porque foi o primeiro contato que eu tive com quadrinho da América Latina, sem ser do Brasil. Na verdade, foi o primeiro contato que eu tive com quadrinho que não era de super-herói. Então, antes mesmo de mangá, assim, eu fiquei conhecendo Mafalda. Foi a primeira vez que eu vi um quadrinho diferente, assim. Eu lembro que a madrinha do meu irmão deu de presente para ele um livrinho daqueles pequenininhos, horizontais da Mafalda, e apareceu isso em casa e eu fiquei perguntando o que era aquilo, e ele falou, isso é Mafalda. Tá, o que é Mafalda? Mafalda é esse menino aí. Mas eu não lembro de ler, não lembro nada, mas eu lembro, a capa ficou gravada na minha cabeça, assim, o desenho da Mafalda, porque o desenho do Quino é um negócio inacreditável. E aí meu primeiro contato com o Quino foi esse, foi tipo, através do Quino eu descobri que existia outros quadrinhos que não eram de super-herói, e era uma das poucas interseções assim de interesse nesse sentido que eu tinha com a minha mãe, porque ela adorava Mafalda. Minha mãe não tinha tantas interseções assim de coisas que eu gostava e que ela gostava também. Mas como ela é educadora, foi professora a vida inteira, Mafalda era um negócio muito importante para ela. E aí, quando eu fui entendendo isso mais, eu fui apaixonando mais ainda pela Mafalda. E aí, depois que eu fui conhecer ainda os outros trabalhos do Quino, né? O trabalho dele, né? Todos os outros cartoons dele, os cartoons políticos. Mas o trabalho mais conhecido do Quino é, sem dúvida nenhuma, a Mafalda, né? Apesar dela ter sido publicada, editada, né, por menos de 10 anos, entre os anos de 1964 e 1973, ela é editada, publicada e republicada em várias edições até hoje, né? Justamente porque a personagem ela é uma personagem extremamente crítica. Na época fazia uma forte crítica política e ela propicia uma leitura assim por várias faixas etárias, né, que vão interpretar de acordo com as suas referências, né? Porque apesar dela fazer uma crítica forte a questões de gênero e a política, ela também é uma criança, né, que odeia sopa, que questiona os adultos, né? Então muitas crianças também se identificam com a Mafalda. Bom, o Quino, ele tem mais de 50 livros publicados, né? Eu acho que a maioria das pessoas que conhece o trabalho dele vai conhecer por conta da Mafalda, mas não se resume a isso, né? Então ele tem muito mais, muitos cartoons, todos eles com essa temática assim, mais crítica, mais pro lado do político, do humor, que gera essa reflexão mesmo. E a Mafalda, ela representa aí, acho que o trabalho que mais se destaca, né? Ela é uma personagem que ele criou aí para uma campanha publicitária e no fim acabou utilizando ela para fazer esses questionamentos. Então, é uma personagem que ela é filha assim, de uma família de classe média da Argentina. E ela representa assim, esse inconformismo com a sociedade, né? Então ela odeia a injustiça, ela odeia a guerra, ela odeia o racismo, odeia as convenções que os adultos criam e odeia a sopa. E eu acho que isso é um dos pontos fortes assim, do trabalho do Quino, que é você trazer todas essas questões aí que permeiam o mundo adulto, né, esse contexto que ela tá, de ver os pais e as outras pessoas, e só que pelo olhar da criança, né, da Mafalda aí, que é uma menina que gera todos esses questionamentos, né, ela traz essa crítica bem, essas alfinetadas mesmo, né, então eu acho que isso é um dos pontos que mais chama a atenção no trabalho, porque é um trabalho que você vê é criado pelo Quino, mas ele tem o olhar da criança, né,
essa criança que faz questionamentos que deixam os pais assim de cabelo em pé e ficam: meu Deus, menina, de onde você tirou isso? Como é que você está se preocupando com isso? E isso é muito interessante, né? Porque eu acho que a gente cresce e acaba deixando de lado essa visão de criança mesmo do mundo, né? E são questões, né? A criança, ela vê o mundo de uma forma muito particular. E a Mafalda representa isso, né? Então ela vai direto, assim, põe o dedo na ferida mesmo, fazendo a gente pensar mesmo, né? Então, fazendo a gente rever os nossos conceitos, repensar todas essas questões sociais. E eu acho que isso que é pertinente mesmo no trabalho dele, dessa questão da Mafalda. Primeiro que assim, além dela gostar de Beatles e ser muito criativa, ela tem frases sintéticas que nos fazem pensar e refletir, que não ficaram datadas. Às vezes algumas tiras dela tem alguma questão mais do período que ela aconteceu, do final dos anos 60 ao começo dos anos 70. Então às vezes tem alguma coisa que se torna um pouco datada por ser mais envolvido em algum fato da época. Mas a grande maioria do trabalho de todas as tiras da Mafalda pode ser lida independente disso. Você não precisa estar preso a essa história da época da Mafalda. É lógico que muita coisa em questão da ditadura, da situação de Argentina, é mais percebido, mas muita coisa envolve a paz mundial, a situação social, essa estrutura que a sociedade capitalista nos faz viver meio engessada. O jeito que ela questiona isso com o pai dela é excelente. E a questão que o Kino fez, ele mesmo falou que a Mafalda uma hora saturou. Ele já tinha, na visão dele, já tinha contado o que queria da personagem. Nesses 10 anos, é uma obra extensa mesmo, ele fez várias tiras. Você vê que foi feito um livro enorme chamado Tudo da Mafalda, e acabou tendo Tudo da Mafalda 2. E são bíblias de tirinhas da Mafalda, é um material ótimo. Mas o Kino não é só a Mafalda. Por isso que eu acho importante a pessoa que vai passear em Buenos Aires, senta no banquinho lá em San Telmo e tira a foto do lado da Mafalda, ele entender que a Mafalda está longe de ser apenas um Mickey Mouse, um personagem bonitinho para tirar foto. Ela é muito, 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 muito mais que isso. E o tanto que o Calvin e o Haroldo, eles vão para o lado do sonho, da volta à infância, o tanto que é importante você ter essa visão lúdica da vida. A ingenuidade da Mafalda já é usada de uma forma mais político-social e filosófica. Então ela vai para um outro caminho que, ao meu ver, nos dias atuais é mais importante do que vários outros personagens icônicos que todo mundo conhece. Minus the breeze, minus the wind, minus the air and everything within, and minus the night, minus the darkness, minus the moonlight and everything within. Up we go, up we go, up. Mas Kino não é só Mafalda. Ele tem mais de 50 livros publicados, sempre com humor que gera reflexão. Sua obra é atemporal. Seus trabalhos continuam a fazer sentido em nossa sociedade e, assim, atingem um significado maior. Excelente em sintetizar ideias, ele sabe usar o necessário para fazer as suas críticas, sem excessos. É dono de um traço elegante e refinado, um mestre que sabe trabalhar a composição de seus desenhos com maestria. Sua narrativa visual também impressiona. Cada aspecto de seus cartoons é utilizado da melhor maneira para a mensagem que ele pretende passar. Seus trabalhos merecem um tempo de apreciação e, na verdade, instigam esse desejo de parar e analisar com calma cada detalhe, cada achura, cada alfinetada.
monkey said the man, I want your fire. Man said the monkey, I want your brain. Monkey said the man, my desire is to be like the mankind. And this was all the monkey said when his world come tumbling down. Monkey said the man, I want your fire. Man said the monkey, I want your brain. Eu acho que um dos aspectos mais importantes do trabalho do Quino é a temporalidade dele, né? Se a gente pegar a época em que eles foram publicados no Brasil, por exemplo, começaram a ser publicados na época da ditadura. Então, se a gente pegar as tiras e os cartoons daquela época e trazer para o período atual, elas vão encaixar perfeitamente. E não só isso, né? Talvez num contexto do país em que ele vivia, a Argentina, né? E trazer para o Brasil não só a localidade, né? O fato delas se encaixarem por conta disso, mas também se encaixarem no período atual, né? E eu acho que é muito importante essa característica numa obra, o fato dela não se perder no tempo, né? Você conseguir trazer para a atualidade e fazer sentido. E eu acho que é muito importante para quem estuda quadrinhos e cartoon ter o trabalho do Quino como base, assim, estudar mesmo, porque realmente esse é um aspecto muito importante que vai fazer uma obra ter um significado muito maior, assim. Eu acho que a atemporalidade da obra faz toda a diferença. A questão que eu queria falar do Quino é ele como ilustrador gráfico e sintetizador de ideias. Como ilustrador e roteirista, eu me vejo sempre procurando a melhor forma de pegar uma ideia, que você vai colocando ideia sobre ideia, imagem sobre imagem, e somando vários elementos, como que depois você vai tirando isso tudo e ficando com o mais importante daquela ideia inicial. Porque, por exemplo, a tendência não só minha, como vários artistas, é colocar elementos visuais demais que às vezes não somam a ideia, e às vezes também fazer textos e roteiros que às vezes vão além do necessário. O Quino tem me influenciado até hoje na hora de jogar coisa fora, na hora de tirar excessos. Porque a obra do Quino, principalmente quando são apenas as charges, as ilustrações individuais que contam uma ideia, eu acho que são as maiores obras-primas dele, ainda mais que a Mafalda. Porque o Quino, ele é um dos piores gênios da ilustração e da charge em sintetizar visualmente. Grande parte dos trabalhos dele, na época, principalmente logo após a Mafalda, muita coisa que ele produziu nos anos depois da Mafalda, são muito elegantes e refinados. O traço super refinado, o pior é que nem parece que é tanto traço de humor, porque você se perde aos detalhes de textura e acabamento que ele vai colocando na charge dele. Depois ele mudou para Milão, então eu acredito que grande parte dessa produção tenha sido feita em Milão, na Itália, e não em Buenos Aires, como eu mesmo imaginava. Nunca imaginei que ele teria saído de lá, mas sim, ele foi para Milão. E você vê que ele tem influência, lógico, de outros cartunistas anteriores a ele, mas, ao meu ver, ele tem muita influência de ilustradores de bico de pena clássicos, porque você vê, às vezes, ele vai fazer uma charge, ele tem um longo tapete, os detalhes desse longo tapete, ele tem um quadro enorme oprimindo um personagem embaixo dele. Esse quadro é todo super detalhado no acabamento. E eu acho que também a outra coisa muito importante dele é a composição. O Quino sempre ganhou muitos prêmios, sempre foi convidado para vários salões de humor e vários eventos assim em todo o mundo, né? Em 2014 a Mafalda ganhou uma exposição na Argentina, que era uma exposição, inclusive,
interativa, né? Muitas das obras a pessoa podia entrar ou mexer, né? Interagir mesmo com as tirinhas da Mafalda. Posteriormente ela foi trazida a São Paulo, né? E assim, ela ganha republicações praticamente anualmente, né? Na Argentina é muito fácil encontrar compilações das tirinhas nas bancas, né? Então, o melhor jeito de conhecer o trabalho do Quino seria por meio das tiras da Mafalda, que hoje são encontradas, inclusive, em materiais didáticos aqui no Brasil, provas de vestibular para interpretação de texto e outras questões em diversas áreas. Mas depois de mais velho, o que mais me chamou a atenção foi o desenho mesmo. O desenho do Quino, que até hoje, assim, eu estava aqui dando uma pesquisada para poder conversar com você e fazer muito peito, mas aí fui ver umas tirinhas, aí eu fui ver uns cartoons e o desenho dele e a narrativa visual, porque muitos dos cartoons são, na verdade, quadrinhos, né? Ele faz páginas de quadrinho mesmo, não, sem ser só tirinhas. Com os cartoons ele usa muita linguagem de quadrinho. E é muito legal, porque tem tanto de coisa que é só visual e ele usa tudo que ele tem à mão para contar as histórias. Eu acho sensacional. E isso deixa a obra dele muito completa. No Mafalda você tem o que ele quer dizer com o texto e ele faz isso de forma incrível, porque os textos são muito bons, né? Os diálogos em Mafalda são sensacionais. Mas ao mesmo tempo nos outros cartoons ele usa uma linguagem, muitas vezes só uma linguagem visual, e ele é muito bom nisso também. Eu acho que isso faz dele um cartunista bem completo. Você vê que não tem muita muleta ali, ele não usa muleta, ele é competente mesmo. Então ele não tem um jeito de fazer piada, ele não tem um jeito de fazer uma crítica, ele usa tudo que ele pode e ele usa muito bem usado. Porque a Mafalda, ela tem esse viés infantil, que é muito legal, porque conversa com todo mundo, né? A Mafalda, ele faz de um jeito que todo mundo pode ler e pode curtir. E os cartoons que são mais, né, que não são da Mafalda, alguns, sei lá, talvez exijam mais do leitor, exijam que seja uma paciência para ver os desenhos, né, que não é um treinamento que a gente tem desde cedo, de olhar para a imagem e dedicar um tempo para ela, para entender o que está acontecendo, mas ele faz de um jeito que faz a gente ter vontade de fazer isso, que eu acho bem legal. Assim. Você vê um cartoon do Quino sem texto e você não passa direto, você se esforça para entender o que está acontecendo ali. Isso é um negócio que eu acho muito louvável, porque eu acho que de certa forma é até meio didático. Assim. Ele ensina as pessoas a lerem imagens, o que é bem legal. And this was all the monkey spoke when his word came tumbling down. Here comes the monkey, and monkey speaks his mind. Oh, here comes the monkey, and monkey speaks his mind. Oh, here comes the monkey, and monkey speaks his mind. É um trabalho cuidadoso e refinado, que gera uma reflexão certeira. Nada em seus cartoons é de graça. Crítico e com uma visão de mundo contundente, Quino influenciou e influencia vários artistas. Se é que ainda existe alguma dúvida, fica aí a dica. Você é um artista gráfico? Então corre atrás do trabalho desse cara. Sobre a influência do Quino na minha produção, eu lembro de, desde pequena, ser incentivada
a ler quadrinhos, assim, tanto da Turma da Mônica e tudo, mas o meu pai sempre me deu quadrinhos da Mafalda para ler, né? E desde criança eu já percebi essa questão da crítica dela. Eu falava para os meus pais assim, nossa, ela é muito crítica e não sei o quê. Então eu acho que isso influenciou muito no meu trabalho, apesar de eu ainda estar começando, né, nos quadrinhos, nas tirinhas, e eu ter um traço, assim, um estilo de humor um pouco mais leve, não abordar tanto essas questões políticas, mas eu gosto muito, me interesso muito, tenho muita vontade de produzir nesse sentido, e eu acho que esse humor com essa abordagem crítica, política, ele precisa ser muito refinado, muito bem pensado. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que pode ser feito assim de uma hora para outra. Tem que ser muito bem pensado, feito com cuidado na abordagem também, para ele ter o efeito certo, né? Causar a reflexão das pessoas, não só gerar mais críticas, né? Eu acho que o bom trabalho nesse sentido do humor é aquele que gera uma reflexão, né? Para quem tá lendo. E isso é uma das coisas assim, que mais me influencia, que mais me gera essa vontade de criar trabalhos nesse sentido, né? Eu espero conseguir em algum momento criar essa temática assim, dos meus trabalhos também. Eu acho que como artista gráfico, você deve buscar referências do Quino sem ser a Mafalda. Porque a questão da tira, né, da tira diária, da tira semanal, do formato de jornal, criou um formato um pouco engessado para você criar essas composições mais arriscadas e mais arrojadas. E isso acaba realmente limitando um pouco no aspecto de exploração gráfica, exploração visual, quando você está numa tirinha, jornal preto e branco, num espaço pequeno. E apesar dele continuar no preto e branco, e nesse trabalho maior, de uma imagem só, ele conseguiu explorar a questão da composição muito mais. Algumas vezes, mesmo não sendo tirinha, ele escreve a ideia como tira, com 2, 3, 4, 5, 6 quadros ou até mais. Então acho que vai depender muito da ideia que o Quino teve no momento específico. Ou seja, às vezes ele vai ter um trabalho que eu acho que são os melhores, que é apenas uma imagem. Você vai ficar alguns segundos naquela imagem até entender realmente a ideia que ele quis passar naquela imagem específica. Às vezes você consegue achar na internet, muitas vezes está em baixa qualidade, o ideal é tentar conseguir uma publicação para que você se dê tempo a examinar essas imagens. E o que eu acho engraçado desse tipo de material dele, que à primeira vista parece uma coisa rápida, você olha, já muda a página, já troca a página, é tudo uma imagem só, muitas delas sem texto, sem nada para você ler, algumas vezes uma palavra ou outra apenas. E a primeira impressão é que você vai folhear aquele material do Quino rapidamente. Mas é apenas uma ideia de superfície mesmo, uma ideia rápida, porque quando você para e analisa aquela imagem, muitas vezes tem uma filosofia muito forte por trás. Algumas vezes não, algumas vezes são piadas muito superficiais, mas quando, digamos assim, ele acerta uma veia que é questionando alguma coisa do ser humano mesmo, ou da sociedade, ou da relação dos seres humanos entre si, ou de alguma forma do ser humano abordar o sentimento, angústia, raiva, ou mesmo ganância, inveja. E ele faz isso de uma forma que eu não consigo imaginar num texto. Ou seja, às vezes você teria que dar muita volta no texto para fazer o que o Quino chegou com apenas uma imagem. Eu acho que nada ali é de graça, né? O desenho não tá ali solto, só cumprindo tabela. Ele faz de um jeito que você sente a dedicação em cada desenho. Eu acho que ele tem uma noção de composição e de... Você vê quando ele faz cartoons que são páginas inteiras e tal, os próprios quadrinhos mesmo. Tem uma noção de composição, de onde tem mais informação, onde tem menos informação. E o jeito que ele faz para você ler a expressão dos personagens claramente, né, para não deixar dúvida, assim, é muito legal.
fico deslumbrado vendo as coisas dele. Que é um desenho que às vezes tem todo achurado, então, mas faz sentido, não é de graça, né? Não é uma achura para exibicionista. Faz sentido porque aquela área do desenho precisa estar mais carregada, ele quer chamar atenção para alguma coisa, ou a área que está limpa precisa chamar mais atenção, então o que está ao redor tem que ter mais informação. Acho bem legal o jeito que ele compõe os quadros e os desenhos, os cartoons. E os temas também, né? O jeito que ele trata as coisas que ele trata, eu acho que para mim talvez seja o maior diferencial, talvez pelo momento que a gente está vivendo agora, né? Acho que a gente precisa de centenas de quinos porque está muito triste, e ele é um cara muito ligado a obra dele é muito conectada com toda a questão dos direitos humanos e com toda a questão política e de repressão e de censura. Sempre falou sobre essas coisas todas na obra dele inteira, né? Seja nos cartoons políticos, seja na própria Mafalda, né? Eu acho que a Mafalda mesmo tem um poder incrível nisso, porque ela comunica com mais gente ainda. Sei lá, a gente tem um tempo de vida muito curto, e no tempo de vida curto que a gente está vendo as coisas se repetindo tão claramente, eu acho meio assustador. Então, a obra dele é 100% contemporânea. Acho que o problema é que talvez nunca tenha deixado de ser realmente. O que me deixa mais assustado é isso. Porque pra gente chegar onde a gente está, quer dizer que essas pessoas com esse pensamento de merda sempre existiram, sempre tiveram aí, não sumiram em momento algum da história. Então eu acho que o trabalho que ele faz, o trabalho, né, de um cartunista que se importa com as pessoas, ele vai ser contemporâneo. Mas a Mafalda para mim tem essa importância muito grande, assim, de ter uma conexão muito forte com minha mãe, e de ser para mim uma representação muito clara do poder da educação no mundo, assim. Que foi com a Mafalda e com a minha mãe que eu aprendi isso, assim. Se você educar as pessoas, o mundo melhora mesmo, não é falácia. As pessoas, a ignorância, ela é só inteligência potencial. Você pode ensinar coisas para as pessoas, elas vão melhorar. Eu sei que é difícil acreditar nisso agora, mas no Brasil de 2019, mas eu acredito ainda. Mas visualmente eu copiei o Kino durante anos, talvez. Eu gosto muito do desenho dele. Vira e mexe, me vem alguma coisa que eu sei que eu tô puxando do desenho dele, porque eu acho que tem muitas soluções muito boas, assim, estrutura de personagem, né? As proporções que ele usa para os personagens eu gosto muito. Eu carrego comigo essa importância que a Mafalda tem, essa relação com a educação e com a possibilidade de ensinar coisas para as pessoas e de aprender coisas a vida inteira. E tanto que eu copiei o desenho dele já, eu acho que eu ainda vou copiar bastante. Come out that shadow that lies floating on the floor. Shall we lift it? Shall we lift it? Foi um prazer conhecer e aprender com as talentosas Dani Marino e Ana Lee. E é sempre bom trocar uma ideia com os amigos da massa e o Cris Seixas. Foi emocionante sentir a paixão dos quatro por Kino e pela Mafalda. Fica difícil não se identificar com a admiração que eles têm pelo cartunista. E é claro, fã que é fã sempre tem recomendações.
Mafalda é uma personagem muito conhecida, extremamente carismática, que ganhou muitos livros e publicações. Não é difícil encontrar materiais sobre ela e sobre o Quino também, né? A compilação de dados assim que tem no próprio Wikipedia é bem completa, bem fiel à história do Quino, né? Ele também participou de crossovers com a Turma da Mônica, né? Tem versão da Mônica desenhada pelo Quino. Maurício de Souza também já fez homenagem à Mafalda. E a Mafalda, ela é uma das poucas personagens femininas que é representante dos quadrinhos do seu país, né? Aqui no Brasil a gente tem a Mônica, mas se você pensar em termos assim, de outros países, os personagens de quadrinhos que mais se destacam raramente são personagens femininos, e a Mafalda, ela é uma personagem icônica, né? Uma das personagens mais importantes dos quadrinhos das tiras mundiais mesmo. No Brasil, acho que não é difícil encontrar o Mundo de Quino, né? Que traz uma compilação dos personagens mais importantes do Quino. Também não é difícil encontrar biografia a respeito dele. O pesquisador Paulo Ramos fez uma pesquisa sobre tiras e quadrinhos argentinos, também é um trabalho bem interessante de se ler, né? E as informações a respeito tanto da Mafalda como dos outros personagens do Quino são bem fáceis assim de encontrar numa busca do Google, né? Ela tem uma estátua permanente no Caminito, não é no Caminito, no passeio dos personagens de quadrinhos na Argentina, em Buenos Aires, no bairro de San Telmo. Eu só não lembro exatamente o nome desse passeio, mas ela fica sentadinha num banquinho onde as pessoas podem tirar fotos, é bem legal. Hoje em dia, né, com esse grande uso maravilhoso da internet que a gente tem por aí, não é difícil a gente encontrar materiais de estudo, de pesquisa e tal. Então é bem fácil, né, ainda bem, a gente encontrar o trabalho do Quino, principalmente quando se fala da Mafalda. Então tem essa oportunidade de estar em contato com a obra desses cartunistas icônicos e tão importantes para a nossa área. Faz toda a diferença. Eu acho que vale a pesquisa, vale ir atrás, principalmente da Mafalda e não só, né? Todas as obras do Quino é fácil de encontrar, sim. E eu recomendo também a leitura da biografia dele. É importante a gente ler as biografias dos autores, né? É muito enriquecedor a gente saber a trajetória dos artistas, né? Saber o que eles passaram, também pra gente entender que as coisas não são simples, né? Não se consegue o reconhecimento de uma hora para outra. Então, cada artista tem a sua particularidade, atingiu o público de uma maneira diferente, e por meio das biografias é que a gente fica sabendo disso, né? Temos um contato maior aí com a história de vida, e faz toda a diferença na nossa história também, na construção da nossa trajetória também. Eu recomendo que vocês, com certeza, quem não conhece a Mafalda, tem que ler um pouco da Mafalda, tentar em ordem cronológica, de preferência. Ela tem o crescimento e a evolução, mas eu não vejo por que começar em ordem cronológica, porque não é igual uma Turma da Mônica, que é um trabalho contínuo, vai mudando o artista, vai mudando o desenhista, e o personagem está aí, ou outros personagens marcam similares. O trabalho da Mafalda é fechado, são menos de 9 anos de produção, você não precisa ler a produção inteira, mas eu acho importante você ter uma base da Mafalda, depois buscar essas charges isoladas do Quino. É lógico que o Quino já foi largamente premiado, tem o painel dele até na estação de metrô em Buenos Aires, várias mostras importantes de cartoon, tem material dele, tem que ter obrigatoriamente, óbvio, se é possível o acesso. Mas além disso, é essa busca, assim, não precisa que você, vou querer ver todo o material do Quino. É melhor você
buscar algumas imagens em boa qualidade ou algum material em livraria que ainda possa encontrar, é pouca coisa em catálogo, infelizmente, e aí se perder nessas pequenas obras-primas em preto e branco. Olha, eu gosto muito dos cartoons políticos dele, mas eu escolheria Mafalda sem dó, assim, sem medo de ser lugar comum, porque eu acho muito importante e muito incrível você conseguir fazer um negócio que é contundente, que é inteligente, mas que não é pretensioso e que comunica com o máximo de pessoas possível e ajuda o máximo de pessoas possíveis a perceber coisas muito importantes. Então eu acho que nesse sentido a Mafalda ganha para mim. Eu indico toda Mafalda e a coletânea de coisas que não são Mafalda. Tem o outro, eu sei como é que chama. Isso não é Mafalda? Não tem um nome todo. Tem um nome. É um livro grandão da capa preta, mas que é meio que junta um tanto de outras coisas dele que não são Mafalda. Eu acho que os dois valem muito a pena. Mas se tiver que escolher um, pega o toda Mafalda e é isso. Life of solitude and lust, when the only thing I want and the only thing I wish is a hug, just one hug, oh a hug, just one hug. Momento Jabá. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu publico mais no Minas Nerds mesmo. Então, pelo site do Minas Nerds, no www.minasnerds.com.br, dá para encontrar os meus textos. Até mais. Bem, eu atualmente eu tô fazendo um quadrinho que vai ser lançado provavelmente em 2020 só, ou depois. Mas atualmente estou trabalhando no Cartoon Saloon, fazendo cenário, mas eu fiz Bidu, Caminhos e Bidu junto com o Luiz Felipe Garrocho. Você acha nas livrarias, talvez, não sei, depende da Panini. Fiz Achados Perdidos e Cosmonauta Cosmo, também com o Garrocho. Os dois foram lançados pela Miguelin. Você encontra na Livraria da Rua, em Belo Horizonte. Fiz o Kiral, também com Garrocho. Todos os quadrinhos que eu fiz foi com Garrocho, mas eu vou ficar repetindo. Eu fiz o Kiral. Kiral você consegue comprar se você for no @café com chocolate. E aí no Instagram. Eles têm um site, mas eu não sei. Mas se você for no Instagram, você acha eles lá. E aí lá, na loja deles, você consegue comprar o Kiral e consegue comprar originais meus também, que eles estão vendendo. E é isso, tem um quadrinho online que chama Mundo Aberto, você acha no tapas.io, e aí só procurar Mundo Aberto lá, que também ele é atualizado atualmente uma vez por ano, então assim, as histórias vão saindo, mas bem devagarzinho, e acho que é isso. Eu publico tirinhas pra internet, nas redes sociais. A minha principal série de tirinhas é o Coisas da Vida. São tirinhas de humor, situações do cotidiano, do dia a dia que todo mundo passa. Também tenho uma série de tirinhas sobre cachorros, que se chama Entre Patas e Pelos. E, mais recentemente, eu lancei um quadrinho que se chama Eita Vida Boa, e foi lançado na Comic Con de 2018. Além de ser ilustradora freelancer e quadrinista, eu trabalho como professora de História da Arte. Quem quiser conhecer um pouco do meu material autoral, atualmente eu estou produzindo a revista em quadrinhos Calango com o artista Eduardo Pancica. Acabamos de ganhar o prêmio CAL HQ2 junto com uma outra história em quadrinhos para virar um game no celular. Espero que vocês possam ter acesso assim que o game for publicado. Também acabo de republicar, junto com material inédito, a revista Os Caras do Fahrenheit, que tem uma história do Danilo Dias e do Lucas Libani, que eu recomendo para todo mundo que gosta de arte preto e branco e de cartoon, e de um traço cartoon que tem muito acabamento, de um certo surrealismo. Eu recomendo muito quem possa ler essa história, só mandar um e-mail para mim, do Danilo Dias e Lucas Libani, Os Caras do Fahrenheit.
O meu e-mail é cristianoseixas@gmail.com. Eu também faço parte da equipe da escola Casa dos Quadrinhos, aqui em Belo Horizonte. Se quiser marcar uma visita, um bate-papo, conhecer o material que tem na escola, às vezes ler um pouco de Mafalda na Casa dos Quadrinhos, deixo aberto o convite, mas não deixem de pesquisar um pouco mais sobre esse mestre que deveria ser mais conhecido, chamado Quino. Muito obrigado, Sunsa, pelo convite e espero acompanhar os próximos podcasts. Um abraço. Infelizmente, esse é o fim da jornada de hoje. Obrigado a todas as frustradas e todos os frustrados que me acompanharam até aqui. Por favor, rabisquem aí suas críticas e sugestões aqui nos comentários do post ou então me manda um e-mail fantasticomundodesunsa@gmail.com. Me procura também nas redes sociais e me fala aí o que você achou do episódio. Você queria saber mais? Faltou alguma coisa? Ou se só quiser bater papo, mostrar uns desenhos e trabalhos, estamos aí também. No Facebook é facebook.com/Fantástico Mundo de Sunsa. No Instagram é @sumpção, SUMPCAO. No Twitter é @sunsafala, ele diz. O meu site é o fantasticomundodesunsa.org. Sunsa sem cedilha, é claro. Estamos juntos nessa jornada pela vida e obra das cartunistas e dos cartunistas do passado e do presente de vários lugares do mundo. Eu sou o Sunsa e hoje encerro o episódio de uma forma diferente. Além de repetir uma frase do Damasceno, convido o próprio e o Cris Seixas para o encerramento. Até o próximo episódio do podcast O Cartunista Frustrado. O mundo precisa de mais quinos. Beijundas! Agradecer o convite, fiquei feliz de falar do Quino. Achei legal lembrar das coisas e poder falar um pouquinho dele. Eu acho que a gente... Assim, eu sei que eu tô batendo essa tecla, mas é só porque é muito triste. Sempre que eu lembro como que o Brasil tá agora, eu fico muito triste. E aí eu lembro que tem pessoas como o Quino que viveram situações dessa e fizeram o melhor que podiam com o que eles tinham. E eu acho que não tem jeito melhor de viver momentos tipo esse do que fazendo o que você faz melhor com a maior dedicação possível. E o próprio Quino, ele fala uma frase que sintetiza isso, é uma frase que eu acho que tem muito valor hoje em dia. Essa frase eu anotei e é assim: não é necessário dizer tudo o que se pensa. O que sim é necessário é pensar tudo o que se diz. É impressionante que essa frase tenha décadas e que é uma frase que parece que muitíssimo importante, principalmente no Brasil de 2019. Ou seja, um Brasil 40 anos, mais de 40 anos depois da criação da Mafalda, tem uma frase dessa tão necessária. Se puder, dá um pause e volta, escuta essa frase de novo e vê o tanto que ela é necessária no Brasil atual. Esse foi o Cartunista Frustrado.